Jesus é a porta. João, capítulo de número 10, versos 1 ao 10. Jesus disse: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz, quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus explicou: eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Muito bem. Num determinado período da existência humana, que não contava com os aspectos tecnológicos de nosso tempo, como eu tenho, por exemplo, aqui, falando com você, do outro lado do mundo, através das redes sociais, enfim, de qualquer lugar do planeta, e quem sabe até fora do planeta, as pessoas, as criaturas, não é, de Deus poderão decodificar esse sinal e entender o que essa mensagem, o que eu estou falando. Então, isso pode estar acontecendo, esse sinal chegando em vários lugares, não é? Do mundo, do planeta e até fora dele. Mas lá no passado não tinha esses avanços tecnológicos de nosso tempo. Então, uma das mais fortes atrações do relacionamento humano, Pietro, era a conversa, era o diálogo. O uso de enigmas, de parábolas, era o ponto alto das prosas, das conversas, ao se lançar mão de metáforas com fins pedagógicos, fins didáticos. Parábola, irmã Sofia, consiste em narrativa alegórica curtas que, por meio de ação ou analogia, transmite preceito moral ou religioso. Pastora Ruth, Jesus se tornou o principal contador de parábolas entre os hebreus, com várias delas registradas no Novo Testamento. Temos 3 alegorias, 3 imagens estampadas no texto bíblico que acabamos de ler. Nos versículos 1 ao 5, irmã Sofia, temos a primeira imagem, a primeira alegoria. Entra-se pela porta e não por outro lugar. Naquele tempo, pastora Ruth, as pessoas cuidavam do rebanho durante o dia. À tarde, os pastores da região levavam as suas ovelhas para o curral comunitário Pietro Natan, cujo acesso se dava por meio de porta que, além de trancada, era vigiada por um porteiro durante toda a noite. Ao amanhecer, os pastores chegavam e o porteiro abria a porta. Cada pastor, à sua vez, entrava e chamava as ovelhas pelo nome.
É como se fosse a figura do berrante que nós temos, não é? Num tempo muito próximo ao nosso, para você conduzir a boiada. As ovelhas reconheciam a voz do seu pastor, respectivamente, levantavam-se e saíam atrás dele para a pastagem. Porém, de vez em quando, Pietro Natan, ladrões arrombavam ou pulavam os muros construídos de pedras amontoadas sobre as outras, umas sobre as outras, e entravam para roubar as ovelhas. Então essa é a primeira alegoria, a primeira imagem que Jesus coloca. O pastor não pula o muro, o pastor não arromba o muro, o pastor não entra por outro lugar. O pastor é sempre aquele que entra pelas portas. Entra-se pelas portas e nunca pelos outros lugares. Acolher a minha prima Roseli, que está nos acompanhando de Paranavaí. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Seja muito bem-vinda. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e muito obrigado por desejar uma boa noite aqui para nós. Nos versículos 6 ao 10, nós temos a segunda imagem, Pietro Natan. Sabe quem é a porta? Jesus é a porta. A imagem anterior parece ser para chamar a atenção e aguçar, pastora Ruth, a curiosidade das pessoas que tiveram dificuldades de entender o entra-se pela porta e não por outro lugar. Então, Jesus se utiliza dessa segunda imagem, dessa segunda alegoria, dessa segunda parábola e esclarece: eu sou a porta das ovelhas. Todas as pessoas que vieram antes de mim eram ladras e assaltantes. Jesus não esclarece quem são estas pessoas consideradas como ladras. É provável que ele se referia às pessoas que atuavam como líderes religiosas, que arrastavam o povo atrás de si, mas que não estavam interessadas no bem do povo, mas em satisfazer os seus próprios interesses. Então aqui, Jesus ele vai dando elementos, e nessa segunda imagem, ele se coloca como sendo a porta, e faz um contraponto com outras pessoas que vinham se passando como Messias, mas que ele coloca aqui que não passam de ladras e salteadoras. Nos versículos 11 ao 15, vemos o checkmate, a terceira imagem. O pastor doa a vida pelas ovelhas. Vamos observando que Jesus, ele vai moldando, ele vai demonstrando como que deve ser a vida do pastor, a vida daquela pessoa que segue a ele. Ele vai dando aqui elementos, não é? Uma pessoa que pula o muro, não é? Entra por outro lugar, não entra pelas portas, não tem nada a ver com Jesus Cristo, não é? Ele se coloca aqui como sendo a porta, onde as ovelhas entram. E nós também precisamos ser essa porta, onde as pessoas entram e são abençoadas. Portanto, nos versículos 11 ao 15, ele vai concluindo essa mensagem. O pastor doa a vida pelas ovelhas. Para aquela gente, a sobrevivência dependia em grande parte da criação de cabras e ovelhas. Era natural o uso da imagem do pastor para indicar a função de quem governava e conduzia o povo. Então esse aspecto cultural é importante para a gente entender a palavra de Jesus. Olha só, os profetas, por exemplo, criticavam os reis por serem maus pastores que não cuidavam do seu rebanho e não o conduziam para as pastagens.
Podemos citar aqui um texto bíblico, Jeremias capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 21, capítulo 23. A gente vai ver essas referências do profeta Jeremias repreendendo aqueles reis que eram tipificados como maus pastores, pastores que não cuidavam do rebanho e não conduziam o rebanho para as pastagens, não cuidavam das pessoas. Diante da frustração sofrida com os desmandos dos maus pastores, aparece a comparação com o verdadeiro pastor do povo, que é o próprio Deus. Então o desgaste do pastor humano da época foi tão grande, pastora Ruth, dessa imagem do pastor, que os profetas começaram a fazer uma comparação e dizer: olha, vocês precisam ser bons pastores. E a referência não é o fulano de tal, o ciclano de tal, que tem uma igreja cheia, uma igreja isso, uma igreja aquilo. A referência é o próprio Deus. Não é assim? Salmos 23, versos 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Gênesis 48, não é? Faz referência a esse pastoreio de Deus também. Os profetas esperavam que Deus viesse como pastor guiar o seu povo. A gente vê isso, né, nos profetas, nas profecias de Isaías, capítulo 40, Ezequiel, capítulo 34, essa visão messiânica. Jesus realiza então essa esperança e se apresenta como o bom pastor, diferente dos assaltantes que roubavam o povo. Hoje nós vemos muitos messias por aí, mas se enquadra nisso, não é? A pessoa quer ser messias, mas não quer entrar pelas portas. A pessoa quer ser messias, mas não doa a sua vida, pelo contrário, tira e concorre para a vida das outras pessoas, a tirar a vida das outras pessoas. O interesse é próprio, é um interesse pelo bolso, não é? Oração de 100, 200, R$1.000, não é? Barras de ouro, dinheiro no meio da Bíblia. Então, não é disso aqui que Jesus está dizendo. O bom pastor, ele não age dessa forma. O interesse dele é o que? Doar a sua vida para o povo. Por essa razão, necessariamente, a terceira imagem se comunica, pastora Ruth, com as demais imagens. Então, essa terceira imagem, ela está em comunicação, não é? Faticamente, não é? Comunicando com as duas imagens anteriores. Primeiro, na defesa da vida das ovelhas. O bom pastor dá a sua vida. Então, ele se expõe ao risco, não é assim? Vem o lobo, vem o ladrão, o lobo principalmente, quando ele está pastoreando ali a ovelha no campo, se viu um animal selvagem, enfim, como aconteceu com o Davi, ele enfrentou o urso, não foi assim? Não é? Vou enfrentar ali o animal, não é? E os leões, não é? E vou defender a ovelha. Então, o bom pastor não é aquele que esconde atrás da ovelha, mas é aquele que dá a vida, ele protege a ovelha. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, essa comunicação no mútuo entendimento entre o pastor e as ovelhas. Não é uma coisa dissociada, não é? O pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Não é como a gente vê, não é, nos dias de hoje, muitas das vezes um conflito, não é? Um não reconhece a voz do outro, porque há um problema. Se é um bom pastor, há esse reconhecimento, não é? A palavra é agradável, onde a pessoa ouve ali a palavra, ela reconhece como sendo a palavra de Deus, se o Espírito de Deus estiver na vida dessa pessoa e ela for de fato uma boa pastora. Portanto, o discurso de Jesus sobre o bom pastor nos ensina como discernir, pastora Ruth, o bom
do mau pastor, não é? O bom entra no curral pela porta, o mau sempre procura entrar por outro lugar. O bom se importa pelas ovelhas que, pelo pastoreio, pelo cuidado, pela convivência, reconhecem a sua voz. O mau é um oportunista, um estranho às ovelhas, pois o interesse está não em pastoreá-las, mas lhes tosquiá-las por completo e, se possível, deixá-las sem nenhum alã. O bom Pietro Natan doa a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. É capaz de proteger a vida das ovelhas. O mau, irmã Sofia, atua para satisfazer os seus próprios interesses por meio da exploração das ovelhas. Por fim, Jesus conclui com os versos 16 ao 18 do capítulo 10 de João, dando, digamos, um zoom, ampliando aquelas imagens, saltando da situação real para a profética, para a situação ideal, a unificação de todos os currais. Ele diz que tem outras ovelhas que não são daquele curral regional. Elas ainda nem ouviram a sua voz. Olha que mistério. Mas quando a ouvirem, perceberão que ele é o pastor e o seguirão, e haverá um único curral, uma única porta, Pietro Natan, onde as ovelhas entrarão e sairão, onde o pastor entrará e sairá. Então haverá um só rebanho e um só pastor.